Olá, Clara Soares, obrigadíssima por estares aqui nas M-Talks for All. Fico super contente que tenhas entrado no barco e estejas aqui connosco. Clara Soares já foi moderadora em M-Talks do festival, conhece o festival perfeitamente e, e agora aqui, nesta época de pandemia e de confinamento ainda, que está em breve para sair, eu gostava mesmo de ter esta conversa contigo, já estava aqui para ser marcada há algum tempo. Bem-vinda, Clara. Obrigada. Antes de mais, eu queria te perguntar, a ti, como jornalista e também como psicóloga, como é que tu, em particular, tens vivido todos estes meses, ou pelo menos este último mês, em confinamento, em pandemia, em termos de ti própria e como é que tu consegues estruturar e viver bem e conseguir continuar a trabalhar, tomando conta da tua saúde mental, como é evidente. Ok, ao princípio foi aquela situação de avalanche, digamos assim. O que quer dizer com isto? As pessoas tentam de algum modo reproduzir o que têm offline no online, desde os amigos que ligam e querem depois experimentar as plataformas que uns não conhecem, mas depois mandam aos outros para ficarem todos uniformes para se encontrarem, como no bar da esquina, que não é a mesma coisa, mas que se faz e que ao princípio até é divertido, leva sempre mais tempo a gerir quer os cabos, os fios, a forma de funcionar de uma redação transportada para casa com o computador da empresa e toda a logística associada. Os primeiros dias foram muito de adaptação, preparação, instalação de programas, tanto para a parte profissional, nas duas áreas, como para a parte pessoal. A isto juntando o facto de a parte familiar, que também tem os computadores, também há o Wi-Fi, há todo, as coisas ficam mais lentas em termos de rapidez, e depois o facto de tudo no mesmo espaço ficar condensado e a pessoa ter que fazer fronteiras dentro do seu próprio bunker. Portanto, stay safe é um bocadinho esta coisa também do stay private, como é que a pessoa pode ter espaços de liberdade interna, porque são esses que acabam por ser os que a pessoa descobre, falo por mim, no processo de uma quarentena, digamos que a partir da segunda semana ao terceiro dia, conforme as escrituras e nos reality shows, realmente a dinâmica de grupo começa-se a sentir como algo um pouco entre o cá e o lá. Come-se por umas coisas, disfuncional noutras, e depois a partir daí, na segunda semana mais ou menos, há um ponto de saturação que a pessoa diz, epá, eu já não consigo estar a fazer isto, já acertei agulhas, já há coisas que me adaptei que até são melhores, há menos ruído, há menos distrações quando eu me quero focar a escrever ou a ler, mas também há muito mais coisas no mesmo espaço e o desgaste psicológico à noite começa-se a tornar complicado, porque a noite acaba por não ser tão respirada como seria. Então na segunda semana foi quando atingi o ponto mais, utilizando a terminologia Covid, digamos que antes de aplanar atingi um pico na segunda semana de insuportabilidade de alguns aspectos. Depois nos últimos tempos, portanto, eu comecei no dia 13 de março estando em quarentena voluntária, depois foi no dia 19, se não estou em erro, dia do pai que começou, portanto hoje fará tipo mês e meio que estou nisto. Portanto, ao fim de um mês a pessoa começa a fazer balanços daquilo que já interiorizou e o que ganhou, e agora ao fim de um mês e meio já começa a pensar na adaptação ao que vai ser, que não é também, por um lado é atrativo, por outro lado há aspectos que a pessoa se habituou a autogerir e que depois é difícil deixar de o fazer. O que eu levo a pensar, o que me leva a pensar, que há coisas que vão depois modificar-se, talvez nem tanto como se queira, mas há coisas que já não vão ser exatamente, é como a história da virgindade, já não vão ser exatamente como eram antes. Porque a pessoa já ganhou outros skills e teve outras experiências e elas vão ter que ser integradas neste retorno também. Então, achas que esta fase agora de retorno, retoma, ou
whatever, o que eu quis chamarem. Vai haver aqui um misto de sentimentos em relação a que bom, afinal outra vez a vida que tinha, mas afinal não é bem a vida que tinha porque houve alguma coisa que se instalou, algum modo de vida que se instalou, que de alguma maneira as pessoas vão sentir falta. Achas que é isso que vai acontecer? Creio que aqui até podia arriscar um bocadinho e dizer que a questão dos tipos de personalidade pode fazer alguma diferença, para além das circunstâncias de uns estarem numa vivenda, de outros estarem num apartamento. Claro. Uma pessoa mais introvertida ou que precise de mais concentração para fazer, por exemplo, trabalho, sei lá, de escrita, de trabalhar papéis, contabilidades, o que for, com certeza que não só ganha competências diferentes porque tem essa oportunidade, como pode ver que acaba por ser mais rentável com isso. Uhum. Pode acontecer sendo ou não introvertida, mas, por exemplo, uma pessoa muito extrovertida, que está habituada a ser notívaga, que está habituada a fazer muito convívio social, estar no meio do ruído, no meio de bares, à noite, a beber copos, se calhar é mais difícil para ela lidar com esta situação, porque começa a ser, pronto, que a pessoa depois acaba por retornar sempre ao lugar onde foi feliz. Mais onde ou menos de alguma maneira evita estar quando chega ao fim de semana, por exemplo, ou ao fim do dia de trabalho. Exato, exato. Tens tido notícias, alguns sinais, alguma informação que nos possas deixar aqui, evidentemente, relativamente a pessoas que tenham dependências ou aditos, porque tenho lido algumas coisas que nos dizem que houve várias recaídas, que houve muita gente que começou a beber muito mais e a usar muito mais drogas, medicação, etc., durante todo este período e que continuará, não para agora necessariamente só porque algumas coisas vão, entre aspas, vão voltar ao normal, que não vão, mas pronto, já não é a mesma questão do confinamento, mas a ver estas recaídas, tu tomaste nota de casos destes, estás a par da situação em relação a isto, assim um bocadinho, que nos possas Estou a par falar? dos números que existem disponíveis do consumo de embalagens de medicação, de ansiolíticos e tranquilizantes e antidepressivos, mas sobretudo da área mais da parte da ansiedade, ou mesmo de antipsicóticos. Portanto, nesse aspecto pode não haver uma correlação entre uma coisa e outra, mas que houve um aumento, houve. Por outro lado, é também uma situação curiosa o facto de uma pessoa se sentir coartada na sua liberdade e com um sentimento de incerteza e privada das suas rotinas de casa. Isso per si já é disruptivo, já é suficientemente destabilizador para que a pessoa sinta mais ansiedade até arranjar o seu ponto de equilíbrio interno. Porque vamos ver, há situações que os miúdos, até havia aquelas anedotas a circular na internet, que era: vivo com esta pessoa ao meu lado e afinal comecei a conversar com ela e afinal não é má pessoa. Exato. Pronto. Também se pode aplicar aos filhos que andavam todos a tomar coisas, ou pelo menos andava-se muito a falar da questão do mal-estar juvenil e infantil e dos pais orientados para o sucesso, ou porque também não tinham tempo para estar com os filhos, porque tinham tudo claro. Estudo complicado, como tem os médicos, enfermeiros, etc., que sofrem bastante de estar afastados dos filhos, mas quem passa a ficar com eles, às vezes pode ser muito mais difícil no princípio, ser muito mais ansiogénico, ter picos de ansiedade disruptivos, que as pessoas perdem um bocadinho o controle, mas passada essa situação, o saldo acaba por ser positivo. Os miúdos têm mais apoio, os pais estão mais presentes, também se tiverem uma vida equilibrada, ou pais, ou os cuidadores, ou os avós, ou o que for, em mínimo bom senso e sensatez, podem fazer aqui compromissos e descobrir coisas novas e até aprender competências novas juntos, como foi o caso agora com as tecnologias. Era tudo tão difícil, e de repente ficámos imersos como num jogo, todos têm que fazer isto, mesmo os que nem sequer têm câmara de computador, não é? É verdade. Portanto, há aspectos que de facto são positivos, são competências que se ganham
e depois o que fazemos com elas na fase 2 não se sabe, mas acredito que essa ansiedade faz parte. A maneira de a gerir é que tem a ver com os recursos de cada um. E, portanto, se as pessoas têm tendência a ter âncoras, naturalmente, seja as drogas, os comprimidos, ou o jogo, ou dormir mais horas até mais tarde, etc., ou comer mais, ou beber mais, faz parte. Então, vamos voltar aqui só um bocadinho atrás, fazendo assim um step back. Lembras-te da MTOC, da ciberdependência? Nessa altura nós estávamos a falar e estávamos todos muito focados, até porque o próprio filme sugeria e tudo isso, da ciberdependência e olhar para isto, como falaste agora mesmo, da tecnologia, quase como se fosse evil, não é? Era o diabo, algo que cria dependência, sobretudo para os mais novos. Depois chegou-se à conclusão que não seria apenas os mais novos, estávamos um bocadinho enganados, muitos dos mais velhos também têm independência de internet, nomeadamente com o ciberjogo, cibersexo, etc. Mas agora se calhar já se está de uma maneira geral a olhar de uma forma mais soft para as tecnologias e pensar, afinal, isto não serve só para criar dependência, se calhar isto também serve para ser uma ferramenta realmente útil quando é necessária. Sim, tirou um bocadinho do lado demonizado que havia da tecnologia, não é? Por outro lado, uma piada corrente que tem havido, pronto, que se faz entre pessoas que já têm pelo menos mais de 40 anos, mas não só, é quem vai ganhar com isto são os optometristas, os oftalmologistas e os osteopatas. Sim. Os osteopatas, ok, já por curação, cura tudo direitinho, é verdade, essa parte. Ainda assim, talvez as pessoas não passem, podendo não passar tanto tempo, não têm que estar necessariamente agarradas às tecnologias. Tu estavas há bocado a sugerir que há outras coisas que se pode e ao longo deste tempo se fez em família, independentemente das tecnologias também, como jogos, e ver filmes e fazer outras coisas. E interagir em família de uma maneira diferente do que se fazia antes, sobretudo quando não acontecia de todo. Um bocadinho a vida que nós fomos construindo e que, pronto, a sociedade evoluiu neste sentido, é que não há tempo para nada. Como não há tempo para nada, isto foi sempre tudo a mil, tudo, como toda a gente diz, toda a gente acelerada e tudo isto. Isto às tantas foi uma forma também de nos fazer parar e focar um bocadinho em nós e se calhar olhar um bocadinho de outra maneira também para quem está mesmo à nossa beira, todos os dias e de outra forma. Achas que isto ajudou nesse sentido? Para quem esteve disponível para isso, sim, acho que ajudou, porque vamos lá ver, este tipo de experiência obriga a que a pessoa trabalhe competências de organização e calendários. Porque uma coisa é estar com o telemóvel uma hora depois de eu me levantar, outra coisa é estar em teletrabalho e as horas passarem e eu não me aperceber e os tempos de 40 e 40 minutos de não mexer o corpo, ter os olhos focados ao ponto de quase parecer que sou meio continuamente sempre a olhar para um ponto fixo, que não é para isso que o nosso equipamento visual, digamos assim, Totalmente funciona. verdade. Os oftalmologistas põem testes e fazem, portanto, esta questão do ver ao longe, do ver ao perto, portanto, há aqui uma diversidade que é suposto a pessoa ter em termos de saúde e que não tem. Portanto, tem efeitos secundários que as crianças, a questão do sono, a questão da sobrecarga visual, as dores de cabeça, as dores de ombros, as dores musculares, como qualquer gamer conhece, as dores de quem está sempre em teletrabalho também conhece e do sedentarismo, não é? Todas as questões que depois daí vêm, a obesidade, o mal-estar que depois não permite um sono reparador e uma pessoa que tenha tendência a achar que tem pouco tempo, neste confinamento provavelmente vai descobrir que continua sem o mesmo tempo, sem ter as coisas que tinha antes, porque acumulou com outras. E, portanto, este princípio do menos é mais, a tal organização de limites que a pessoa tem que trabalhar como competência, cria realmente muita frustração e ansiedade, mas se a pessoa transcender isso e estiver disponível para isso, ela diz, não, eu hoje vou conseguir fazer esta pausa, vou conseguir fazer isto, vou conseguir largar isto com os miúdos, ou os miúdos agora vão um bocadinho para ali
e vão um bocadinho para a colica, agora é a hora de vocês do telescola, agora é a hora... Pronto. E este compartimentalização obriga a uma simplificação. Uhum. E, portanto, se não houver disponibilidade ou capacidade para fazer isso, e eu acho que tem que haver estas duas condições, a pessoa pode dar por ela a ficar ainda mais, ser mais avassaladora a experiência do confinamento e paradoxal do que quando tinha a vida antes. Depois diz, eu preferia ter a vida antes. Exato. Mas agora sente-se completamente perdida porque não tem capacidade de se disciplinar nem de criar rotinas. Então fica tudo assim, ou fica um bocadinho estranho. Porque depois até mesmo a vizinhança, não é? Se a vizinhança for mais ou menos, as pessoas têm tendência a alocar-se mais para o que está próximo e fazer a experiência de, lá está, permitir-se fazer a experiência de algo novo que nunca fariam naquela circunstância. Por exemplo, aqui tivemos uma pessoa que teve infecção no prédio, houve uma mobilização, as pessoas fizeram um grupo de WhatsApp, fazia-se uma circulação de desinfecção com escala, lá está, teve que se fazer uma organização que normalmente nas reuniões de condomínio não era tão claro. Pois não. Aspectos que também tornaram a história do cantar à janela, quando foi o 25 de Abril, criam-se aspectos diferentes, porque houve uma mobilização e uma disponibilidade para isso que implicou esforço. Uhum. Clara, agora só para terminar, que já vai aqui há algum tempo, queria-te perguntar aqui o que é costume. E tu já sabes quais são as perguntas. O que é que estás a ler? O que é que estás a ver de filmes? Ou se tens tempo, obviamente, para isso. Queres deixar alguma sugestão em termos culturais às pessoas que nos estão a ouvir e a ver? Vamos lá ver. Comprei o livro do Rodrigo Guedes de Carvalho, Jogos de Raiva, que ainda não comecei a ler. Comecei ontem a ver a série que estava ligada ao Bill Gates. E acho que recomendaria o documentário Minimalistas. Minimalistas, é excelente esse documentário. E estás a ouvir o quê? Enquanto trabalhas, costumas ouvir alguma coisa? Ou quando estás a querer descansar, ouvir alguma coisa que queres sugerir? Ultimamente tenho feito menos audição de música, mas até porque estando numa zona onde tem havido obras, tem uma farmácia por baixo, etc., tem sempre muitas pessoas, às vezes preciso me isolar com a música, mas depois outras vezes preciso de silêncio, então tem havido também uma gestão dos limites de ouvir música. Ultimamente tenho procurado música clássica e estava a pensar isto é outra das coisas, a pessoa estar sempre ao computador, a questão da memória dilui-se um bocado e a pessoa não sabe. Isso é verdade, não é? Afeta a memória, de facto. Sim. E portanto isso eu noto logo, aliás a fadiga visual e a fadiga de ecrã, a primeira coisa que eu noto é mesmo nessa área, por causa dos estímulos. E então estava aqui a pensar, eu gosto muito de bandas sonoras e um dos compositores, eu não me recordo exatamente agora do nome, que fez o Sleep, fez várias bandas sonoras e eu não estou a lembrar-me do nome do Max Richter, adoro Max Richter para me concentrar. Hans Zimmer também ouço muito. Tenho ouvido menos música pop, contrariamente ao Ópera Visível, e mais música clássica, Erik Satie, Arvo Part. Tem sido engraçada essa experiência. Está a ter coisas mais tranquilas e que dê mais foco e mais poder olhar mais para dentro, ter uma inspiração diferente. Claro, obrigadíssima por ter estado aqui connosco. Fica bem. Muito obrigada. Stay safe. E vamos continuar. Talvez voltemos a falar mais tarde para saber como é que as coisas depois estão a andar aqui ao longo do percurso, que ainda parece que vai ser comprido para todos nós. Fica bem, obrigadíssima. Beijinho grande. Muito obrigada. Até breve. Até breve.